mudanças climáticas, né? Os efeitos intensos do fenômeno El Niño e a onda de calor espalhada pelo país. Bom, mas a questão é, muito se falou então, óbvio, essa semana foi o assunto da semana, essa possibilidade de que o El Niño atual evolua para um super El Niño. Essa preocupação ganha força, pois os efeitos do fenômeno climático já se fazem sentir com intensidade. Então, quando tem chuva, são chuvas intensas, como está acontecendo no sul do Brasil. Uma forte onda de calor em vários estados, reforçando essa preocupação. Nos próximos dias, ainda no início da primavera, finzinho, ninguém imaginava um fim de inverno desse jeito, né? E início de primavera, a previsão de atingirmos temperaturas recordes em diversas cidades. Então, será que o que nós estamos presenciando ao longo das últimas semanas é um prenúncio do que poderá acontecer com a chegada do verão? Então pode ser mesmo um super El Niño? Quem vai responder essa pergunta é o professor Pedro Luiz Cortes, né, titular da Escola de Comunicações e Artes e professor também do IEE, que é o Instituto de Energia e Ambiente, conversa com a gente aqui sempre às sextas. Pergunta que não quer calar. O que é que está acontecendo com o clima? Porque ninguém poderia imaginar um fim de inverno com 39, 38, 39 graus, né? E a gente quer saber se vem aí um super El Niño, é possível isso? Bom, vamos lá, Roxane. Vamos lá. O clima, ele já não se comporta mais neste século como ele se comportava no século passado. Ou seja, essas estações com uma boa definição, né? Nós temos um período de frio, depois temos um período intermediário, que é a primavera, vai esquentando aos poucos, depois um verão, e aí novamente volta a esfriar com a chegada do outono. Esses períodos, eles já não estão tão bem definidos como acontecia no século passado. Tá? E, por exemplo, hoje a Folha publicou um levantamento a partir de dados do Instituto Nacional de Meteorologia, dando conta das 10 temperaturas mais elevadas aqui na cidade de São Paulo. E é muito interessante porque dessas 10 temperaturas, né, todas elas ocorreram a partir de 1999. 3 delas ficaram em 1999 e todas as outras 7 estão neste século. Então, isso ajuda, claro, a mostrar que o clima ele já não está se comportando mais como se comportava antigamente. Os dados disponíveis no IAG, no Instituto Astronômico e Geofísico, aqui da USP, que são dados até um pouco mais longevos do que os dados do IMET. O IMET tem dados a partir de 1943 e os dados disponíveis pelo IAG são de 1933. Olha só. Há uma certa diferença entre eles porque o ponto de coleta é diferente, né? O IMET faz no Mirante de Santana e o IAG faz no sul aqui da capital, né? Próximo onde é o zoológico, né? Então há uma certa diferença, mas os dados eles são muito parecidos em mostrar que, por exemplo, aqui em São Paulo o clima ele tem mudado, né? Eu vou tomar São Paulo como exemplo, mas isso acontece em outras cidades também. Nós temos uma tendência ao aumento de temperatura e também temos uma tendência muito interessante do ponto de vista científico, que é uma redução das chuvas mais fracas, né? Aquela chuva fraquinha, que fica às vezes durante vários dias. Essa chuva, ela apresenta uma redução, os dias em que isso acontece apresenta uma redução bastante significativa e, por outro lado, nós temos um aumento da tendência de chuvas muito concentradas em curto período de tempo. E também uma tendência ao aumento da temperatura. Então, o que nós enfrentamos hoje, por exemplo, em São Paulo, que serve de exemplo para outras cidades, é um clima mais quente e com chuvas mais concentradas durante curtos períodos de tempo e não necessariamente bem distribuídas. Então, muitas vezes acontece isso. Chove na Zona Norte, na Zona Sul não chove, nós temos ponto de alagamento numa determinada área, em outra nada aconteceu, né? Até uma certa frequência, esse tipo de diálogo entre amigos, fala assim, não, choveu muito aqui em casa, está chovendo. Eu falo, não, aqui não está. E aqui nada. Aqui não tem nada, né? Então, realmente, o clima mudou. Agora, uma coisa importante, aproveitando que eu estou pegando esses dados, né, do IMET, comentando dos dados do IAG, muita gente fala assim, bom, mas nós não temos como chegar e cravar que as mudanças climáticas estão acontecendo, porque essas anotações, né, esses levantamentos,
eles são feitos há pouco tempo, né, comparativamente à história geológica da Terra. Então, essas anotações feitas a partir de levantamentos com termômetros, higrômetros e tal, mas acontece que, por exemplo, agora eu vou defender um pouco o meu lado aqui na minha formação como geólogo, nós temos ferramentas científicas que permitem verificar como o clima evoluiu nos 300 últimos 1000 anos. Nossa! Por quê? Nós tivemos uma perfuração no gelo da Antártica, na estação russa do Lago Vostok, que tem esse nome, o pessoal fala como lago, se na Antártica é só gelo, né? Congelado. Na verdade, a espessura de gelo é tão grande que a pressão é muito, muito intensa e na base dessa camada de gelo há água líquida, então é um lago subterrâneo. Uma perfuração que foi feita e a análise desses testemunhos de gelo mostra a evolução do clima ao longo dos 300 últimos 1000 anos. Perfurações similares foram feitas por outros países também na Antártica. Então nós temos ali dentro daquelas amostras de gelo, nós temos resquícios da atmosfera de tempos muito, muito antigos, né? Verificando, por exemplo, o teor de CO2 na atmosfera, salinidade, temperatura, uma série de outros dados. A geologia também pode retroceder ainda mais a partir da análise de fósseis, indicando, por exemplo, inclusive com a existência de pólen, qual era o clima existente em determinadas áreas. Então nós temos aqui, não vou me alongar muito nisso, mas nós temos aqui indicações de que na região de Itu era um ambiente periglacial, ou seja, era uma frente de geleira, isso há milhões de anos. Claro. Né? Então, nós temos ferramentas para mostrar como o clima tem evoluído e tudo indica, cada vez mais, que os relatórios do IPCC, eles estão corretos em apontar que realmente o clima tem mudado. E nós temos aqui, em relação ao El Niño, nós estamos numa situação bastante interessante, porque até este momento, o comportamento dele é um comportamento que nós poderíamos classificar como normal. O grande problema, e isso o IPCC aponta, ou seja, não há ainda uma indicação precisa de que as mudanças climáticas estejam interferindo significativamente no El Niño ou Laninha, que são fenômenos naturais que vão se sucedendo. Mas na intensidade dos fenômenos decorrentes desses eventos. Então, quando nós tivemos o último Laninha, que pode ser considerado um Laninha normal, apesar da longa duração, ele provocou uma seca muito intensa no Rio Grande do Sul. E esse El Niño, que ainda é considerado normal, embora ele possa, né, e haja indicativos de que ele possa evoluir para um super El Niño no final do ano, ele já tem gerado consequências muito intensas, como acontece com essas chuvas no Rio Grande do Sul. Nossa, que extremos, não? E também com essas ondas de calor, que são potencializadas exatamente porque o El Niño, ele aumenta as chuvas na região sul e provoca a redução de chuvas no norte e nordeste. Então, nós perdemos, durante o El Niño, parte dessa umidade que viria da Amazônia e que ajuda a alimentar essa frente de alta pressão que fica no centro do Brasil, bloqueando já o progresso das frentes frias, que o próprio El Niño na prática ele é uma mudança no regime de ventos. Então o próprio El Niño ele já provoca uma maior, um bloqueio das frentes frias, que elas ficam aprisionadas mais na região sul. E essa massa de ar quente que vem da Amazônia, né, eu estou aqui simplificando bastante os modelos, claro, ela ajuda a criar um bloqueio ainda maior. Então, nós temos a chuva, vamos dizer assim, aprisionada na região sul e temos uma grande massa de alta pressão e alta temperatura na região central. E a perspectiva então não dá para dizer se vem aí ou não, porque agora é uma previsão mais a curto prazo. Se vem esse super El Niño. Há indicativos de que ele possa evoluir. Ele super pode evoluir. Como foi o último evento que aconteceu em 2016. E quais são as repercussões disso, né? Para finalizar, é que nós poderemos ter um verão, assim, até o final do ano, pelo menos até o início do verão,
altas temperaturas, como a gente tem enfrentado agora, ou seja, nós estamos tendo aqui um aperitivo do que vai ser a primavera. E eu particularmente acredito que o verão aqui em São Paulo, ele seja uma alternância de períodos com chuvas muito intensas e mal distribuídas e períodos de calor também muito intenso. Ou seja, nós não teremos um clima, nós teremos um clima muito longe de qualquer amenidade, de qualquer zona de conforto. Que loucura, vamos nos preparar. Eu vi nessas reportagens na TV, para concluir, um casal de produtores, né, estavam lá com os animais, né, que perderam, e ele dizendo, meu Deus do céu, né, a gente sofreu com a seca, agora a gente está sofrendo com a inundação. Ele falou, a gente não sabe mais o que fazer. A gente não sabe mais o que fazer. Isso prejudica muito no Rio Grande do Sul o cultivo de soja, milho, arroz e feijão. Matou muitos animais. Por exemplo, nessa época, você não pode fazer o plantio porque o solo está extremamente quente. E quando chove muito, às vezes você tem dificuldade de colocar o equipamento agrícola na lavoura para fazer o plantio, ou, quando é o caso, fazer a colheita mecanizada também. Então, isso cria uma série de problemas exatamente por conta desses extremos. Né? Ou está muito quente ou chove muito. Muito bem. Vamos continuar falando desse assunto certamente aqui com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do IEE. Tem o canal no YouTube, O Ambiente ao Nosso Meio, onde você pode acessar e compartilhar nossas conversas semanais, assim como em nosso portal. Vai na barrinha Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição, e lá você também encontra as nossas publicações. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Foi o assunto da semana, hein? Sem dúvida. Um abraço a todos aí, bom início de primavera.